Meus caros ouvintes de Lendas do Mundo, preparem-se. Em meio aos sussurros e sombras dos vastos Pine Barrens de Nova Jersey, uma criatura de lenda espreita. Você já ouviu o Chilling Tale do Jersey Devil? Um ser de escuridão com origens envoltas em mistério. Sua lenda é sussurrada por gerações. Eu sou seu guia no Lendas do Mundo. E hoje vamos mergulhar nas profundezas desse mito, mas não como simples observadores. Vamos sentir a pele arrepiar, o coração acelerar e a dúvida corroer a alma. Os Pine Barrens de South Jersey não são um lugar comum. É uma paisagem vasta, desolada e misteriosa, onde a natureza indomável se mistura com um histórico rico de folclore e lendas. Imagine quilômetros de florestas densas, pântanos silenciosos e riachos de água escura, quase negra. O ar é pesado, com cheiro de pinho e umidade, e o silêncio é tão profundo que o menor estalo de galho faz o coração saltar. Essa região é lar de uma variedade de animais incomuns e fenômenos naturais estranhos, como os fantasmas de luz, que às vezes flutuam sobre os pântanos, alimentando a imaginação dos moradores locais e criando um terreno fértil para histórias de criaturas bizarras. Os Pine Barrens são, em si, um personagem na lenda do Jersey Devil, um cenário que respira mistério e perigo iminente. A lenda do Jersey Devil não é um conto novo. Sua primeira menção registrada remonta ao século XVIII, um período onde o desconhecido ainda exercia um poder imenso sobre a mente das pessoas. A história mais famosa e perturbadora fala da mãe Leeds, uma imigrante alemã já sobrecarregada com 12 filhos, que teria amaldiçoado o 13º, desejando que ele fosse o próprio diabo. Na noite do nascimento, em uma tempestade violenta, ela teria dado à luz a uma criatura monstruosa. A descrição geral: uma criatura alada, com cabeça de cavalo ou cabra, cascos fendidos, cauda bifurcada e um grito aterrorizante, capaz de gelar o sangue. Alguns relatos falam de olhos vermelhos incandescentes, um corpo que mistura traços de morcego e canguru e a capacidade de se mover com uma velocidade sobrenatural. Ao longo dos anos, a lenda evoluiu, ganhando novas camadas e detalhes assustadores, tornando-se um ícone cultural da região. A mera menção do nome ainda provoca um arrepio na espinha de quem conhece a história. Um lembrete do que o desespero e a escuridão podem gerar. A tensão psicológica reside na ambiguidade. Seria uma punição divina, um nascimento amaldiçoado, ou uma manifestação do próprio mal enraizado naquelas terras? Séculos se passaram desde o nascimento lendário do Jersey Devil, mas os relatos de avistamentos não cessaram. Pelo contrário, eles se multiplicaram, alimentando a persistência da lenda e o medo na região. Essas contas variam dramaticamente, desde meros vislumbres fugazes de uma sombra que se move entre as árvores, até descrições detalhadas da criatura, com testemunhos que juram a autenticidade de suas experiências. Muitos desses relatos vêm acompanhados de evidências anedóticas, pegadas estranhas, animais mutilados, ruídos inexplicáveis. Claro, a lógica e a ciência tentam explicar. Muitos avistamentos podem ser atribuídos à má identificação de animais conhecidos, como guaxinins, corujas ou até mesmo cervos. Fenômenos naturais, como a refração da luz nos pântanos, também podem ter contribuído para a confusão. No entanto, a quantidade e a consistência de alguns relatos, somadas à profunda impressão psicológica que deixam nos testemunhas, sugerem algo mais. A lenda do Jersey Devil tem um poder inegável de se infiltrar na mente, tornando-se uma manifestação palpável do medo do desconhecido. A paranoia é um terreno fértil nos Pine Barrens.
onde cada sombra e cada som podem ser o prenúncio da criatura. Em um recente outono, no ano de 2004, o jovem Daniel, um estudante de biologia ávido por mistérios da natureza, decidiu acampar nos Pine Barrens. Armado com equipamentos de última geração e um ceticismo saudável, ele queria desmistificar os fantasmas de luz e os relatos de animais bizarros. Seu objetivo era registrar a fauna local, mas sua curiosidade o empurrou para além da trilha principal, em direção aos pântanos mais densos, onde o ar ficava ainda mais pesado e a vegetação se fechava como um abraço úmido e claustrofóbico. Nos primeiros dias, Daniel registrou apenas o esperado: corujas, esquilos, o balanço das árvores, mas a cada noite, um estranho cheiro de enxofre e algo rançoso, quase como couro molhado, começou a surgir no ar, especialmente perto de seu acampamento, dissipando-se com o amanhecer. Ele tentava ignorar, atribuindo ao terreno pantanoso. Então, os sons começaram. Inicialmente um farfalhar distante de asas, grande demais para uma coruja, seguido de um som de cascos finos e rápidos sobre a terra macia, que parecia se aproximar. A tensão crescia. Daniel começou a encontrar vestígios estranhos. Galhos de pinheiros que pareciam ter sido arrancados com força sobrenatural. Marcas de garras profundas na casca das árvores. E o mais perturbador, pequenas pilhas de ossos de animais, perfeitamente limpos, dispostos em padrões peculiares, quase como um altar primitivo. Ele começou a ver vultos em sua visão periférica, sombras que se contorciam entre as árvores, especialmente quando o sol começava a se pôr. A lógica de Daniel, antes inabalável, começava a se desintegrar. Aquele cheiro de enxofre se impregnava em sua roupa, em sua pele. Uma noite, Daniel estava na barraca, revisando suas anotações, quando o silêncio dos Pine Barrens foi rasgado por um grito. Não o grito distante que ele vinha ouvindo, mas um som agudo, gutural, vindo de muito perto, tão alto que parecia vibrar em seus ossos. Era uma mistura aterrorizante de lamento humano e rosnado bestial. Daniel congelou. Ele pegou sua lanterna e, em um impulso misto de terror e fascínio, abriu o zíper da barraca. A luz fraca da lanterna cortou a escuridão. A cerca de 20 metros, na borda da clareira, havia algo, não uma sombra, uma figura. Era alta, esguia, com uma silhueta que misturava a de um humano corcunda com algo alado. Seus olhos, 2 pontos vermelhos incandescentes, brilhavam na penumbra, fixos em Daniel. E o cheiro de enxofre era sufocante. Daniel viu seus cascos, finos e fendidos, fincados na terra úmida, e o que pareciam ser protuberâncias na região dos ombros, grandes e membranosas, como asas recolhidas. A criatura soltou outro grito, mais um lamento, mas com uma estranha atração, quase um convite perverso. Daniel sentiu um tremor percorrer seu corpo, não apenas de medo, mas de algo mais primitivo, uma tensão latente, o terror da entrega ao desconhecido. Por um milésimo de segundo, ele sentiu uma atração, uma curiosidade mórbida para se aproximar, para ver mais de perto o que era aquela aberração. Mas então, a razão gritou mais alto. Ele se jogou para trás, fechando o zíper da barraca com as mãos trêmulas. O coração batia descontroladamente em seu peito. A criatura não atacou. Daniel podia ouvir seus passos arrastados, lentos, circulando sua barraca. O som era pesado, como se cascos arranhassem a terra. O cheiro de enxofre invadia cada fresta do tecido. Ele se encolheu, cobrindo a cabeça, tentando ignorar os passos que se aproximavam, paravam e recomeçavam. A voz da criatura, um sussurro gutural e sibilante, parecia vir de todos os lados, penetrando sua mente. Você veio para ver.
O que é proibido? Daniel não sabia quanto tempo durou aquilo. Horas que pareceram uma eternidade. Ele sentia o peso da presença da criatura, a respiração pesada do lado de fora da barraca. O ar dentro era denso, sufocante. A cada som, a cada cheiro, ele esperava o ataque, a violação final. Mas ela não veio. Ao amanhecer, o silêncio retornou. Daniel, trêmulo, abriu o zíper. A barraca estava intacta. O cheiro havia diminuído. No chão, ao redor da barraca, havia uma série de pegadas estranhas, marcas profundas de cascos, e em algumas, um rastro fino e úmido, como se algo tivesse se arrastado. Ele podia ver o caminho da criatura se afastando para a densidade dos Pine Barrens. Daniel empacotou suas coisas em um frenesi. Ele correu para fora da floresta, não olhando para trás. Ele deixou tudo para trás, exceto o medo que agora se aninhava em sua alma. Ele nunca mais voltou aos Pine Barrens. Ele tentou racionalizar, atribuir a alucinações por privação de sono e medo. Mas ele sabia. Os olhos vermelhos, o grito, o cheiro, os passos, tudo era real. A experiência o transformou. Ele abandonou seus estudos de biologia, tornando-se recluso, assombrado pela memória daquela noite. Ele vive com a paranoia constante, sempre atento a qualquer cheiro de enxofre, a qualquer som estranho no vento. Ele compreendeu que algumas coisas não podem ser explicadas pela ciência, apenas sentidas, e que o desconhecido tem um poder avassalador sobre a mente humana. O Jersey Devil transcendeu o status de mera lenda local. Tornou-se parte da consciência coletiva da região dos Pine Barrens, influenciando sua cultura, atraindo curiosos e turistas de todas as partes do mundo. A criatura foi imortalizada em inúmeros livros, filmes e programas de televisão, cada um adicionando uma nova camada à sua mitologia e demonstrando o poder duradouro do folclore e da imaginação humana. A persistência do mistério é, talvez, o elemento mais fascinante. Apesar de séculos de histórias e avistamentos, a existência do Jersey Devil continua sendo um enigma. A lenda continua a cativar a imaginação das pessoas, gerando debates acalorados, estimulando teorias sobre sua verdadeira natureza e mantendo viva a chama do medo e da fascinação pelo desconhecido. O Jersey Devil serve como um testamento ao poder da narrativa, à nossa incessante busca pelo misterioso e ao nosso fascínio inato pelo que está além da compreensão. Ele nos lembra que, mesmo em um mundo moderno e dominado pela ciência, a fronteira entre o real e o lendário ainda é tênue. Pensem bem, meus amigos. O que vocês fariam se cruzassem o caminho com essa criatura no silêncio opressor dos Pine Barrens? Essa é a pergunta que a lenda sussurra. Você acredita que o Jersey Devil é real? Comente abaixo e compartilhe sua experiência com o desconhecido. E não se esqueça de se inscrever no canal Lendas do Mundo para mais histórias que desafiam a razão.